18 de agosto de 2015. Desfalques contra o Avaí. Renato Augusto e Wendel devem voltar ao Corinthians no clássico com o Santos. Na véspera do clássico contra o Corinthians, os ídolos Renato e Elano aparecem para conversar com os jornalistas. Um volta ao time, enquanto o outro está de saída do Santos. Robinho vira mais um desfalque do Palmeiras para duelo com o Cruzeiro. Apesar de Luxemburgo dizer que a Copa do Brasil não é o foco, cruzeirenses veem competição como injeção de ânimo na temporada. Com derrota para o Goiás entalada na garganta, Thiago Mendes diz que São Paulo não irá priorizar competições. E ainda, os preparativos de Vasco e Flamengo para o clássico na Copa do Brasil. E uma entrevista com Renzo Agresta, medalhista do PAN na esgrima e esperança de medalha nos Jogos Olímpicos de 2016. É isso aí, chegou a terça-feira e o Gazeta Esportiva começa falando da Copa do Brasil, que vai ter nesse meio de semana rodada completa abrindo as oitavas de final da competição. E logo de cara, o Clássico Paulista promete grandes emoções. Santos e Corinthians fazem o primeiro duelo amanhã na Vila Belmiro. O repórter Fernando Gavini esteve na tarde de hoje no CT Repelé. A entrevista coletiva foi de dois meio-campistas com muita história pelo Peixe. Um deles voltará ao time no Clássico. O outro fará a despedida com a camisa alvinegra. Veja na reportagem. Clássico contra... Tá muito baixinho, beijo. Da Copa do Brasil, o Santos coloca a sua dupla de maior sucesso contra o arquirrival para conversar com os jornalistas. Renato e Elano, únicos remanescentes do time que foi campeão brasileiro em 2002. Se tratando de um clássico, principalmente contra o Corinthians, a gente sabe que vale muito, não só para nós jogadores, como para o torcedor também. E a gente já viveu várias aqui, acredito que o torcedor tem na memória, principalmente em 2002. Nós temos grande possibilidade de passar, mas sim temos que respeitar o adversário. Mas nós jogamos a primeira dentro da nossa casa, então nós temos que impor o nosso ritmo. O Dorival tem feito um grande trabalho, os jogadores têm entendido, então tem tudo para ser um grande jogo, mas eu acho que o Santos tem que colocar para fora tudo que vem treinando para que a gente possa sair desse jogo e, consequentemente, com a ajuda de todos, classificado para a próxima fase. Atualmente, os dois ídolos vivem situações distintas. Renato é titular e volta ao time depois de ter ficado de fora contra o Atlético Paranaense por causa de uma pancada na perna. Já Elano é reserva, tem jogado muito pouco e está prestes a deixar o Peixe para jogar por 3 meses no futebol indiano. É bom deixar bem claro, né, que isso já é uma coisa que está acertada desde o ano passado. Eu não estou deixando o Santos porque essa situação apareceu há 3 meses. Ela já existe desde o ano passado, sem mesmo que eu soubesse que eu voltaria para Santos em janeiro. Então, justamente por isso. Eu estou muito triste porque eu sei que é um momento importante para o clube, mas também tranquilo porque eu sei que o clube está em boas mãos nesse momento. O jogo contra o Corinthians encerra a terceira passagem de Elano no Santos. O desempenho em campo não foi tão bom como nas 2 primeiras, mas o jogador teve papel fundamental nos bastidores. Conversar com esses meninos, que o Santos não podia... A gente, em janeiro, que nós chegamos aqui, não podia perder nem jogo treino. Nós somos campeão paulista com 8 meses de salário atrasado. E motivar essa molecada que não joga. Porque o que joga é fácil, o que não joga. E eu ficava com esses meninos. Tinha que motivar eles, conversar com ele, ajudar o Marcelo, sabe? Ajudar o Enderson que estava aqui. O Dorival chegou, me perguntou algumas coisas, eu pude passar para eles, porque eu conheço os meninos, além de serem meus amigos. Eu nunca chamei treinador, nunca chamei diretor, nunca chamei de ninguém sozinho. O Renato sabe muito bem disso, eu sempre procurei levar alguém comigo para saber daquilo que eu estou fazendo. Elano vai perder a reta final da temporada 2015, mas volta em janeiro para o Santos, clube com o qual tem contrato até o fim do Campeonato Paulista. Vai certamente reencontrar o amigo Renato, cujo vínculo com o Peixe vai até dezembro do ano que vem. Eu conheço o Renato desde 97, quando eu cheguei no Guarani. É um cara que me ajudou, me deixava comida, me levava para... Quando ele ia concentrar, ele dava a chave do quarto dele, que eu morava no alojamento, para que eu pudesse ficar assistindo a televisão um pouco mais privada.
eu posso te dizer e confirmar que é o melhor amigo que eu tenho dentro do futebol. Para mim é um orgulho estar de volta com ele aqui no Santos. A gente até brincava se a gente ia se ver, se ia estar jogando junto ou não. Né? Estava sempre contra, quando eu acabei voltando e jogando no Botafogo. Mas aprendi com ele também, apesar de ser um pouco mais velho, que é um cara que sempre se dedicou, sempre trabalhou e buscou aquilo que ele mais queria no futebol, que era ser um jogador. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Né? Daqui a pouco as informações do Corinthians. E aí já vem essa informação de Santos, que o Santos vai com o que tem de melhor. E claro que isso é muito bom para o espetáculo. Os treinadores, mesmo com grupos não tão grandes, né? Numericamente em quantidade de jogadores, mas colocando aquilo que tem de melhor, até tendo o Campeonato Brasileiro aí já se avizinhando com fase decisiva, segundo turno chegando a partir do próximo final de semana. Só ganha quem vai à Vila Belmiro, quem vai acompanhar essa grande partida. O Corinthians, muita gente pode dizer, o Corinthians pelo momento do Campeonato Brasileiro é o favorito. Não, Copa do Brasil é um outro campeonato, é um outro torneio. Para o jogo de amanhã, o Santos jogando na Vila Belmiro e com força máxima, é um Santos muito forte, Chico. É um Santos que com a chegada do Dorival, ele ganhou um corpo maior, talvez com o Marcelo pudesse estar nessa mesma condição, o grupo é o mesmo, o Marcelo vinha fazendo um bom trabalho, mas teve o Santos algumas oscilações dentro do campeonato e a verdade é que com o Dorival o Santos se acertou. Então o Corinthians, para vencer amanhã, para manter essa invencibilidade, vai ter que jogar muita bola. Não adianta, pode falar o que for. O Santos na Vila Belmiro é o Santos da Vila Belmiro. Se você pegar esse Santos, você traz esse time para o Morumbi, traz para o Pacaembu para jogar contra o Corinthians, muda o cenário. Jogar com o Santos lá na Vila Belmiro, a história é complicada. E outro detalhe, o Santos em termos de Campeonato Brasileiro, ele está um tanto quanto distante do G4 e sabe que a Copa do Brasil é o torneio que lhe dá uma possibilidade mais rápida, mais curta de conquistar essa vaga. Então o Santos vem babando para cima do Corinthians, um grande jogo, não vejo favorito, mas o Santos dentro de casa vai ser parada indigesta para o seu Corinthians. Boa noite, Chico. Boa noite, Garrafa, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. E eu vou dizer uma coisa para você, o Garrafa fez uma análise perfeita, eu também concordo com você. Só que o Santos vai vir para cima do Corinthians? Vai. Isso é positivo ou negativo? Eu não sei. Depende de como vai reagir o Corinthians. Às vezes você fala, não, vamos ganhar, precisamos ganhar, é ponto de honra nossa. O Corinthians dá 2 ataques, são 2-0, acabou o jogo. Né? Futebol tem essas coisas. Né? Às vezes você vai com muita sede ao pote e essa vontade de vencer é que te atrapalha. Né? Você quer caprichar tanto na finalização, não quer errar passe, acaba errando passe, não acertando a finalização. Quer dizer, eu acho que a bola nunca esteve tanto com o Santos quanto amanhã. Vai depender do Santos, da atitude do Santos, para o Corinthians poder explorar ou não. Porque o Corinthians vai ficar na dele, vai ficar lá atrás, que você conhece muito. Vai jogar na velocidade do Malcom, não vai jogar na velocidade do Malcom. Luciano, lá na frente. Naquelas infiltrações de Elias, no bom passe do Renato Augusto, nos lançamentos do Jadson, nas descidas do Fagner. Quer dizer, o Santos tem 3, 4 jogadores para se preocupar, né? E o Corinthians também. Claro. Então, o empate está ótimo. Agora, para o Santos, o empate... De preferência com gols, né? Porque vale lembrar que a Copa do Brasil, exatamente, fora de casa, o gol tem um peso. Tá, vamos supor, seja 2-2 o jogo. O Corinthians carrega... Joga por 0-0 e 1-1 no jogo da volta. 0-0, 1-1 no jogo da volta. Então, quer dizer, é triste a posição do Santos. Agora, concordo com o Garrafa. Ou é a Copa do Brasil ou não é nada. Porque o Campeonato Brasileiro, o Santos está longe de chegar no G4 e não vai chegar. E os jogadores do Peixe que pediram para jogar na Vila Belmiro. A diretoria queria que o jogo fosse no Pacaembu. Pensando no aspecto financeiro, né? Por causa do aspecto financeiro, mas os jogadores falaram, não, a Vila é a nossa casa, a gente quer jogar lá, porque a gente se sente mais forte. Bom, o nosso contato agora é com o repórter Adriano Dolfo, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do Corinthians. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Michele, ao Garrafa, ao Chico Lang e a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Por aqui também a confirmação de que o Corinthians vai com força máxima para o clássico desta quarta-feira, válido pela Copa do Brasil, que será disputado na Vila Belmiro. 2 jogadores, Renato Augusto e Wendel, retornam à equipe depois de serem poupados e assim Tite vai colocar o que tem de melhor em campo com Cássio no gol, Fagner, Gil, Felipe e Wendel, Bruno Henrique, Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom e Luciano no ataque. O Luciano, aliás, cheio de moral com 5 gols nos últimos 3 jogos.
Corinthians também preocupado porque vai voltar a Vila Belmiro. Lá aconteceu a última derrota no dia 20 de junho e este ano, aliás, o Corinthians não venceu o Santos, uma derrota e um empate. O técnico Tite falou também sobre a pressão que a arbitragem vem sofrendo graças aos últimos jogos em que o clube teria sido beneficiado graças a erros dos juízes. Vamos acompanhar o que o técnico Tite disse a respeito desse assunto. Vou me preocupar daquilo que é minha responsabilidade e não vou ficar dando pio nenhum a respeito de querer tirar vantagem de uma situação ou outra. Não é minha atribuição. Torço para que o espetáculo seja decidido dentro do campo e vou contribuir, tal qual os atletas, em termos disciplinares, em termos de comportamento e competitividade leal. Tem uma coisa que eu não faço e que me irrita muito, é ficar dando pio e jogar dando letra. Eu não fui educado dessa forma e não gosto desse tipo de comportamento. Por isso que eu quero ser sincero e externar aquilo que é o meu sentimento e aquilo que é o meu trabalho. Eu tenho que ser disciplinado na minha conduta. Como aconteceu em um jogo, eu abri os braços de mais um árbitro mineiro, me ajudem o nome desse ano, Igor Benevenuto, perfeito. Chegou na beira do campo e falou assim, por favor, me deixa trabalhar e te comporte. Eu pedi para ele desculpa e fiquei quieto. Eu quero fazer isso, que em algum momento eu vou errar no calor do jogo, quero ter essa relação de respeito, quero continuar assim como os atletas estão fazendo dentro do campo. Quando acabou o jogo, Mocelin, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, que era o 4º árbitro no jogo, e olha que nós começamos perdendo com 15 minutos de jogo e fomos virar 41. Já acabou o jogo, ele me procurou na hora, Tite, por favor, eu estava saindo, indo para o vestiário, disse, parabéns pelo comportamento da equipe, com o respeito que teve. Então não é porque estava ganhando desde o início, ela comeu a massa um longo tempo. Aí eu quero fazer isso daí sem ser correto, mas sem ser ingênuo, sem ser bobo. O pedido por aqui, viu, Michele, é que tanto a diretoria quanto os jogadores e também a comissão técnica não alimentem ainda mais toda essa polêmica em relação à arbitragem. E vamos ver como vai se comportar, aliás, o trio de arbitragem neste jogo, quarta-feira, na Vila Belmiro. Voltamos aos estúdios, Michele. Tá certo, muito obrigada, Adriano Dolfi. Muita pressão em cima do Corinthians, né, Chico Lang? O que a gente vai esperar aí? Na verdade, não é bem pressão. É que está todo mundo nos últimos dias comentando que a arbitragem está favorecendo o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, aí agora, será que não é essa pressão, na verdade, em cima da arbitragem, e aí não podem, de repente, prejudicar o Timão? Olha, tudo pode acontecer em termos de Brasil, né? O dólar, há um ano atrás, estava R$2, hoje está quase 4. Quer dizer, tudo pode acontecer. A Dilma era a heroína, hoje era a bandida, né? A vilã do país. Então, sei lá, futebol brasileiro é assim também. O Corinthians vem jogando um futebol bom, um futebol objetivo, um futebol prático, um futebol ofensivo até. Tem feito, o Luciano fez 5 gols nos últimos 3 jogos, né? É um time que se defende muito, mas também quando ataca tem aquela, que nem diz o mestre Alberto Helena Júnior, tem aquela precisão cirúrgica, né? Corta no lugar certo e profundamente, e de uma forma tal que o adversário não tem como reagir, né? Então, o Corinthians está numa excelente fase. Agora, evidentemente, o Tite deu essa informação, que o 4º árbitro elogiou o Corinthians depois do jogo lá em Santa Catarina. Isso é um bom sinal, mas você sabe como é que é. Muita gente acha que a imprensa joga muito contra o Corinthians. É mentira. Isso é mentira. A imprensa não faz nada disso. A imprensa não apita jogo. A gente pode dizer, eu por exemplo, acho que o Palmeiras foi favorecido não sendo marcado para o Flamengo 2 pênaltis. Mas isso não é porque eu dei essa opinião que amanhã ou depois o Palmeiras vai ser favorecido ou prejudicado. Isso não tem nada a ver. Os caras que apitam que são os culpados, que tem ali naquele momento o poder de decisão. Então, se eles erram, ou é por incompetência ou é por mau caratismo mesmo, entendeu? Ou é por mau caratismo. Então, não vem dizer que a imprensa é que faz a cabeça da arbitragem, que o fulano de tal reclamou, fulano de tal. Isso não existe.
Quem decide e quem resolve na hora é o juiz. E os bandeirinhas, eles que são os responsáveis pela arbitragem da partida. Então, se há alguma irregularidade, eles é que são os culpados. Estão mal orientados, não têm competência, estão mal preparados fisicamente, alguma coisa está acontecendo. Né? Por também, quando o time perde, e perde de goleada, como já aconteceu com o Corinthians, foi desclassificado não por goleada, mas por times inferiores, né, que nem o Guarani, lá do Paraguai, a culpa foi dos jogadores do Corinthians. Ah, mas eles não recebiam. Bom, não interessa, então foi do clube. Alguma coisa acontece. Então vamos ser justos. O apita é problema de quem apita. Essa que é a grande verdade, não é problema de ninguém. A imprensa não tem culpa. Nem que se o time joga mal ou bem. A gente está aqui para dizer se jogou mal ou se jogou bem. Para analisar. É, para analisar. A gente não tem participação efetiva no acontecimento em si, né? No evento em si. Então vamos parar de falar bobagem, porque a opinião pública não influencia em absolutamente nada. O juiz que ouve eu falar alguma coisa, o Garfo falar alguma coisa, o Flávio Prado falar alguma coisa e fica impressionado com o que nós dissemos, então, meu filho, você não serve para apitar. Tá? Então você tem que fazer o seu trabalho, independentemente da nossa opinião. Olha, Chico, mas eu acho que o Tite tinha que se posicionar sim, né? Porque muito foi dito por nós da imprensa a respeito da arbitragem, e não culpando o Corinthians, e sim, até disse ontem aqui no Gazeta Esportiva, o nível da arbitragem do futebol brasileiro é muito ruim. Ora é o Corinthians beneficiado, ora é o Atlético prejudicado, amanhã o Atlético será beneficiado, o Atlético na final do Campeonato Mineiro foi beneficiado com o gol impedimento do Jô, não é? O Palmeiras foi beneficiado em não marcar um pênalti para o Pará, mas também já foi prejudicado, a arbitragem é muito ruim. Mas só que se o Tite não se posiciona, o temor do Tite é o seguinte, que a arbitragem nos próximos jogos, ou seja, na dúvida é contra o Corinthians, não posso errar mais para o Corinthians. Não é? Então, na dúvida, sempre contra o Corinthians. E o Tite, né, macaco velho que é, já veio, já se posicionou para tentar jogar um pano em cima de toda essa história. E a gente torce para que, a partir de amanhã, a arbitragem, mas que torcer é rezar, né? Porque os caras são ruins mesmo. Rezar para que a gente evite ter lances tão polêmicos como tivemos, que realmente, neste momento, prejudicaram o Galo e favoreceram o Corinthians, e por isso de todo esse alarde. Mas ninguém falou do coitadinho do Goiás, que teve um pênalti do São Paulo em cima do jogador do goleiro do São Paulo, em cima do atacante do Goiás, que ninguém falou nada. Atlético Paranaense. O gol da Ponte Preta contra o Sport também foi um gol irregular. O gol do Borges, o lateral, quando recebeu pela linha esquerda, estava em impedimento. Não é verdade? Então a arbitragem erra para todo mundo. Os pênaltis do Palmeiras. Não é? Erra para todo mundo. Hoje você é prejudicado, amanhã você é beneficiado. Há de se lamentar o péssimo nível da arbitragem do futebol brasileiro. E falando sobre isso, hoje eu ouvi na Rádio Bandeirantes os jornalistas comentando no programa da tarde que tudo é profissional no futebol. Os jogadores, né, os clubes, mas a arbitragem não é profissional. Então, assim, o árbitro, ele é árbitro, mas também é personal trainer ou é professor na academia. Ele não consegue se dedicar apenas àquela atividade, porque ganha muito pouco. Então tinha que, de repente, profissionalizar essa atividade do árbitro de futebol para poder cobrar até mais do mas não cortar o direito de imagem deles, já seria um ganho a mais, né? Infelizmente, o que nós vamos fazer? Assim caminha a mediocridade. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Deixa eu ver se meu cabelo tá bom aqui, Barba. Qual será o resultado da primeira partida entre Santos e Corinthians, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil? Vitória do Santos, empate ou vitória do Coringão? Chico Lang! Olha, eu acho que, com todo respeito ao Santos, vai dar Corinthians. Porque o clima do Corinthians hoje é propício para vitórias. E o Corinthians tem dado muita sorte também, aqui entre nós, né? Que o Castro tem feito grandes defesas. Nossa, tem mesmo. Né? E quase todas as bolas que o Corinthians tem chutado tem entrado. Então, eu acho que o Corinthians está num astral melhor que o Santos e deve ganhar. Não sou de ficar em cima do muro, não, mas dá empate com gols, o que é um resultado vantajoso para o Corinthians. Empate com gols, tá certo. Bom, o assunto agora é o meu Juventus, da minha gloriosa Moca querida, que ontem completou 459 anos. O repórter Fernando Gavini esteve no último domingo no Monumental da Rua Javari, o estádio do meu Juventus, acompanhando um ritual que faz parte há muitas décadas do cotidiano de um povo fascinado por um time cheio de tradição, onde a paixão supera qualquer resultado, qualquer glória e badalação. Confira. Javari nos espera, vai começar a festa.
Clássico da Moca, domingo de manhã. Torcer para o Juventus na Rua Javari é tradição passada de pai para filho. Já vem de geração para geração, né? Da época do meu avô, na época do meu pai. Quer dizer, eu estou seguindo, meu filho agora seguindo comigo. É uma delícia. Aqui é a coisa mais, sei lá, é uma coisa inexplicável você vir. É como se você estivesse numa família, uma reunião de uma família. Não tem briga, não tem problema nenhum, todo mundo parece que se conhece, é um ambiente meio moquense aqui. Todo mundo pode até torcer por outro time na cidade, mas aqui na Rua Javari, o que importa mesmo é o Grenado Juventus. A gente se une palmeirense, São Paulino, santista, entendeu? Aqui não tem essa. Existe um código aqui, né? Aqui, evidentemente que todo mundo tem um outro time, né? Mas aqui dentro não existe esse outro time, né? Então todo mundo aqui é juventino. Juventus é tradição! Em 2015, a Rua Javari tem estado quase sempre cheia. Nos jogos finais que garantiram ao time o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista, o estádio recebeu lotação máxima, 4.000 pessoas. O sucesso continua neste segundo semestre na Copa Paulista, mas nem sempre todo mundo que vem aqui para o estádio é da Moca ou tem ligação com o clube. O último jogo aqui tinha muita gente de fora, de Pinheiros, tinha gente lá da Pompeia, da Lapa, quer dizer, gente que vem aqui para comer o canole, mas não é gente que vem aqui para prestigiar o clube. A prova de que nem sempre o jogo é o mais importante é que o primeiro tempo ainda está em andamento e a fila do canole já está gigantesca. Esse pessoal aí pode até deixar de ver um gol de Juventus, mas não perde por nada o doce tradicional. Envolve muita coisa, entendeu? O fim de semana, a partir da manhã, a mulher fica fazendo comida em casa, aí você vem aqui se divertir, assistir um pouco de jogo também, né? E comer o canole. Justamente, e levar canole pra casa. Se não, leva bronca em casa. Bronca. Olha que linda a camisa do Juventus. Bronca também sobrou para Michele Gianella. A apresentadora da TV Gazeta é juventina declarada. Olha a blusa do Bruninho. Ó. Você comeu aquele... Olha que bonitinho aqui no chão, ó, na câmera 2. Olha que bonitinho, Bruninho. Juventino, já desde pequenininho. Os torcedores querem vê-la mais vezes por aqui. Eu queria vestir para fazer o programa. Senti a falta da Michele, que ela só promete, já cansou de prometer que vem aqui comer um canoles. E estamos aguardando ela aqui, entendeu? Fala que é juventina, tudo tem que vir na Javari. Exatamente, moradora da Moca, diz que adora o Juventus, adora a Moca. E até o momento a gente está aqui aguardando a visita dela aqui para comer um canoles com a gente. Até hoje ela ainda não apareceu. Torcedora de arquibancada, torcedora de sofá. Que vergonha, Michele. Sofá nada, sou torcedora de tribuna. Eu tô sempre lá. A última vez o Vampeta também estava lá comigo. Eu fico lá na tribuna de honra. Porque sabe, né? Eu não vou ficar lá tomando sol, porque minha cut é muito clarinha. Mas eu adoro a torcida de Juventus. Conheço todo o pessoal que toca lá na bateria, todo mundo. Como canole, porque como boa italiana também desfruto dessa bênção. Então, o senhor que não estava aí presente no jogo do Juventus, porque eu vou e vai o Pascoal, que é o meu câmera 3. A gente vai junto lá. A gente combina de domingo e vai. Queremos não é fotos. todo domingo, mas uma vez por mês nós estamos lá, né, Pascoal? Seguinte, queremos fotos. Tá cheio de fotos no meu Facebook, viu, Osmar Garrafa? Fala muito. Muita resenha, né? Muita resenha. Muita resenha. Eu sou a Juventus. Eu sei o hino. Juventus, Juventus. Eu estou aqui. Boa, Pascoal, vem cantar comigo. E, aliás, muito bem me lembra o Pascoal para eu pegar minha carteirinha de sócia lá do Juventus e mostrar aqui, tá bom? É que tá lá no camarim, não vou pegar agora, mas amanhã eu mostro minha carteirinha de sócia. Aliás, eu sou sócia, ó, desde quando eu tinha 6 anos de idade, fazia balela. Faz tempo. Vamos lá. Brincadeira. Faz tempo mesmo. Meu título era... Vamos em frente, Michele. Bom, apesar de ter pouca história no Brasil, a esgrima... Vai, Garrafa. Não, vamos seguir o programa, Michele, por favor. Olha que linda essa arte, Barba. Olha que linda essa arte.
A esgrima é um dos esportes mais tradicionais dos Jogos Olímpicos. O repórter Alexandre Silvestre bateu um papo com o brasileiro Renzo Agresta, que faturou medalha, vou falar nessa câmera para ficar aqui aparecendo, ó, que faturou medalha nos Jogos Pan-Americanos e agora está de olho na Olimpíada do Rio de Janeiro. O duelo sangrento que no passado matava virou um esporte saudável. Ela nasceu como uma forma de duelo, né? Ou seja, para você, quando antigamente as pessoas se sentiam ofendidas ou quando tinha alguma disputa, a esgrima nasceu nesse sentido de lutar. Aos pouquinhos ela foi evoluindo para um duelo mais formal, depois teve o duelo do primeiro sangue, quem tirava o primeiro sangue ganhava, até se tornar um esporte. Ferimentos? Não mais. Contusões e lesões, aí não dá para escapar. Tornozelo acontece bastante, joelho, ombro, é um esporte muito unilateral, né? Você raramente se machuca por causa da espada, digamos assim? Não, isso nunca. Com equipamentos de segurança e regras pré-estabelecidas, a esgrima transformou-se em esporte olímpico, super, mega, hiper tradicional. É um dos esportes que está mais tempo nas Olimpíadas, né? Desde 1896, que foi a primeira vez que os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, a esgrima está entre os 4 esportes que sempre esteve presente no programa olímpico. Então isso é muito interessante porque demonstra toda a tradição da esgrima dentro do olimpismo, né? A esgrima se divide em 3 modalidades. Vou começar pela minha arma, né? Que é o sabre. Que é a arma que você pode tocar, além de ponta, você pode tocar de lado no adversário. A espada, que é essa aqui. A espada você só pode tocar de ponta no adversário. Só que com a diferença do sabre você pode tocar no corpo inteiro. O florete, que é a menor das armas, e você só pode tocar no tronco do adversário. Ou seja, em relação ao sabre não vale os braços e não vale a cabeça. Renzo Agresta acaba de conquistar mais uma medalha. Foi bronze no Pan-Americano de Toronto. Essa medalha foi muito importante, é uma medalha que eu conquistei com muito suor, muito treinamento, ganhei de um vice-campeão mundial para chegar até ela e espero que me motive muito para o Rio. Defende o Brasil, mas bem que poderia representar a Itália, já que possui dupla cidadania. Eu sempre tive essa vontade de defender o Brasil, nunca passou na minha cabeça defender a Itália, por mais que eu tenha uma ligação muito forte. E lá eu vejo como um lugar de treinamento, um lugar que me ajuda a aperfeiçoar por ser um dos principais, digamos, uma das principais nações do esporte, né? Mas eu nunca passou na minha cabeça defender outro país. Na velha bota foi campeão anos atrás. O brasileiro atingiu de surpresa os italianos, em cheio. Um título bem interessante que eu conquistei foi o título de campeão italiano, né? Foi na categoria até 23 anos, já foi em 2007, mas foi algo impressionante, porque eu acho que foi uma das poucas vezes, eu não sei se talvez a única vez que um estrangeiro é campeão italiano, e foi algo muito, muito, muito bacana, dos títulos que eu tenho que eu mais valorizo. Muito antes disso, Renzo teve o primeiro contato com esse esporte pouco praticado no Brasil. E foi alvo de provocações. Acho que esgrima no começo é difícil da molecada entender, né? Pô, esgrima, mas por que não futebol? Mas depois, aos poucos, os amigos vão entendendo, poxa, que legal, é diferente, vão vendo que, poxa, eu tô viajando, eu tava tendo resultado, que bacana. Com golpes certeiros e resultados positivos, o Renzo está praticamente confirmado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro do ano que vem. Mas não pense você que por causa disso o cara vai relaxar e abrir a guarda. Não, abrir a guarda nunca. Tem sempre, até o final, tem que jogar o máximo, ponto a ponto. Mas a medalha sempre foi o grande objetivo. É a arte de jogar esgrima por vitórias, metas, títulos, medalhas ou simplesmente por um estilo de vida. Meus queridos amigos, esse esporte é um esporte muito tradicional. Ele basicamente nasceu na Idade Média, no finalzinho da Idade Média, quando a nobreza gostava de praticar esse esporte.
Aí depois veio o Estado absolutista e também esse esporte foi mantido como um dos esportes mais praticados pela nobreza. É chique, né? É chiquérrimo. E tem uma tradição, tem uma tradição enorme. E eu dou os parabéns, porque o Brasil não tinha tradição nenhuma na esgrima, né? Você pega os ingleses, você pega os alemães, você pega os franceses, principalmente os franceses. Da nossa equipe, o Silvestre é o único que pratica. É o único, porque tem cintura fina, né? Por exemplo, você e o Neumann não podemos lutar esgrima. Nós não temos, né? Aquele jogo de cintura, né? Falta malemolência, né? A gente tem que sair na porrada mesmo, porque não tem outro jeito. Agora, os nobres franceses, eles duelavam até a morte usando a esgrima, né? Então, ai, que lindo! Um duelo até a morte. É muito legal. E o Alexandre Dumas escreveu Os Três Mosqueteiros exatamente em cima, né? Quase o livro todo é baseado nisso. Um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um. Que beleza, hein? Você vê eu me lembrei do Corinthians, que o símbolo é o mosqueteiro. Tá explicado o motivo. É o mosqueteiro. Tá explicado o motivo desse comentário. E o Neumann está ali dizendo que vai praticar esgrima ali, ó. Tá dizendo lá que vai praticar esgrima. Ontem na novela das 6 passou uma cena linda de esgrima. Maravilhoso, maravilhoso. É muito bonito. Aquele conde maravilhoso, beleza. O Neumann tá bravo aqui com o negócio do Flamengo, Barbosa. Neumann, se você quiser participar aqui do programa, pode vir, viu? Não, porque ele tá reclamando o seguinte, que o juiz que apitou, o juiz que apitou o jogo do Flamengo e Palmeiras tinha um sobrenome italiano. Benevenuto. Benevenuto. A colônia italiana, Maquê, também estão criando pelo em ovo. Natação. O Clube Pinheiros recebe até sábado em São Paulo a 44ª edição do troféu José Finkel, uma das competições mais importantes do calendário nacional. Os nadadores brasileiros mal voltaram para casa depois do Mundial de Kazan na Rússia e já estão na piscina lutando contra o relógio. Quem disse que seria fácil? Nem deu tempo de fazer a barba e o Nicolas já caiu na água de novo. Chegou no Brasil 3 dias atrás, fuso horário errado, alimentação diferente. A gente tá brincando que a gente tá 1 mês e meio já na casa do Big Brother já. São 20 e poucos atletas no cafiado dentro de vila e é complicado. O troféu José Finkel de natação acontece logo na sequência de uma maratona que envolveu os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, e o Mundial de Kazan na Rússia. Foram quase 2 meses viajando pelo mundo, mas mesmo sem muito tempo para recuperar o fôlego, tem nadador que ainda consegue se surpreender com o tempo de prova. Assim como Nicolas Oliveira, do Minas Tênis, que venceu os 200 metros livre, o Guilherme Guido, do Pinheiros, garantiu medalha de ouro nos 100 metros costas, com 53 segundos e 36 centésimos, uma marca melhor que a registrada no Mundial. Nossa, foi muito bom o tempo. Foi esse tempo aí da final lá no Mundial, uma coisa que eu fiquei fora da final. A final fechou as coisas de 3,39. Fiz 3 centésimos abaixo, mas o clima da torcida, do time, é muito bom. Nos 200 metros livre feminino, Manuela Lírio tocou a parede com 1 minuto 58 segundos e 65 centésimos. Além de deixar a australiana Lia Neal para trás, a nadadora do Pinheiros estipulou um novo recorde para o torneio. Mas o desgaste das viagens internacionais fez com que o grande nome da natação feminina ficasse de fora das provas de 100 metros. Etienne Medeiros caiu na água para ajudar o SESI no revezamento 4x50. Mas foi o grupo do Minas Tênis que garantiu o ouro. Costas é a prova que você precisa focar para os Jogos Olímpicos. Por que essa decisão de se poupar justamente dessa prova? Na verdade, eu acho que a palavra não é poupar. A palavra é planejamento, programação de provas. Antes de Pan-Americano e Mundial, eu e o Wanda já tinha decidido que a gente ia nadar 50, as provas de 50. Então, assim,
A prova dos 100 costas seria a quarta prova, mas isso não quer dizer que eu tô planejando ou desfocando dela. O primeiro dia de competição ainda contou com a vitória da equipe do Pinheiros no revezamento masculino, de Joana Maranhão nos 1.500 metros livre e da Natália de Lucas do Corinthians nos 100 metros costas. Legal, parabéns, Carol, pela reportagem. E só fazendo uma pequena correção, o primeiro nadador que apareceu é o Nicolas Oliveira, não o Nicolas Santos, tá bom? Voltamos a falar da Copa do Brasil, que amanhã vai ter um duelo carioca, Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco da Gama fazem nesta quarta-feira no Maracanã o primeiro confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro aposta as fichas no meia Ederson, recém-contratado junto ao Lazio da Itália. Autor de 2 gols na derrota por 4-2 diante do Palmeiras no último domingo, o atleta ainda busca aprimorar o condicionamento físico e técnico. Eu estava vindo de um início de pré-temporada lá na Europa, então leva um tempinho ainda para pegar ritmo de jogo, mas eu estou me sentindo muito bem. Fui muito bem recebido no grupo, isso me fez sentir à vontade também, então eu estou pronto para dar o melhor de mim para o time. Um dos responsáveis por municiar o setor ofensivo do Flamengo, Ederson também mostra preocupação com a defesa, a segunda mais vazada do Campeonato Brasileiro, ao lado do Avaí, à frente apenas do rival desta quarta-feira. O futebol é um esporte onde você tem que procurar defender bem e para poder atacar bem. Então, o nosso time está na busca desse equilíbrio, a gente vai trabalhar para isso. Nosso time tem jogado bem, mas talvez na hora de defender ali, o time como um coletivo, acho que tem que dar aquele algo mais. A gente está ciente disso, a gente vai trabalhar para corrigir os erros e para melhorar e conseguir bons resultados nos próximos jogos. Já o Vasco da Gama tenta dar a volta por cima na Copa do Brasil, mas sem deixar de lado a agonia vivida no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a lanterna da competição. O grande rival, e a gente sabe da importância desse jogo, é um jogo diferenciado, e a gente vai fazer naturalmente o melhor. Eu só vejo uma pequena diferença, ou talvez uma grande diferença na realidade, é que agora nós temos um plantel, então eu creio que a qualidade que nós temos hoje nos permite trabalharmos nessas duas competições. Mas é claro que o nosso maior foco vai estar sempre no brasileiro, mas não tenha dúvida que a Copa do Brasil é algo fundamental. Quem também estreia nas oitavas de final da Copa do Brasil é Cruzeiro, do técnico Vanderlei Luxemburgo, amanhã contra o Palmeiras no Allianz Parque. Misterioso. Assim está o Cruzeiro, que encara o Palmeiras amanhã pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Marinho disputou a primeira fase da competição pelo Ceará e está fora, abrindo uma vaga na linha de frente. Marquinhos é um dos cotados para assumir a posição. Mas será que ele vai ser titular? Como gostaria de saber. Não sei. Isso aí é o treinador que decide, né? Não avisou nada ainda. Mas estou pronto. Acho que o importante é a gente estar pronto, estar preparado para quando ele precisar a gente entrar em campo e ajudar a equipe. Outra dúvida na Raposa é quanto à presença de Fabrício na lateral esquerda ou no meio de campo. Com a palavra, o próprio jogador. Estou com essa dúvida também. Espero jogar, dependendo da posição que eu jogo, na lateral ou no meio de campo. Quero estar sempre ajudando. A gente não conversou ainda, então espero estar dentro de campo. Atual bicampeão brasileiro, o time azul das Minas Gerais está mal no campeonato, com apenas 22 pontos, ocupando a 14ª colocação. Mas todos concordam que um novo torneio é uma grande injeção de ânimo no clube. A gente sabe que campeonato brasileiro é uma competição e a Copa do Brasil é outra, né? Então, isso aí a gente tem que botar na mente, porque sabemos que são duas competições diferentes. E se a gente começar já com o pé direito na Copa do Brasil, isso aí vai ser muito importante para a gente poder pegar essa confiança. É um caminho mais curto nosso para buscar a Libertadores, tem que focar para poder fazer um bom resultado lá e voltar aqui para decidir no Mineirão.
Até a tarde de hoje, mais de 20 mil ingressos haviam sido vendidos para o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro. Além de Alexandro e Leandro Almeida, que já atuaram por outros clubes nesta edição da Copa do Brasil, o Verdão perdeu hoje mais um jogador para o confronto. Veja com Felipe Sboril. Chegou o momento de enfrentar o Cruzeiro novamente. A equipe que deu trabalho nos últimos 2 brasileiros, agora custa encontrar uma linha de vitórias. Lugar onde também o técnico Marcelo Oliveira foi vencedor e conhece muito bem, sabendo quais são os pontos fortes e fracos. Isso eu creio que nos favorece. Porém, o futebol ele é jogado dentro das 4 linhas. Nós temos que impor nosso ritmo forte diante do nosso torcedor, que tem nos acompanhado aí bem firme, nos apoiando. Então, acho que a gente tem tudo para levar vantagem nesse jogo. Há exatos 9 dias, essa vantagem não se aplicou. O time do Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, os erros que foram cometidos no Mineirão não podem ser repetidos. O que fez no jogo lá no Mineirão, lá, que não fez, a gente sair com a derrota, foi o nosso primeiro tempo. Não entramos com aquele jeito que nós vínhamos entrando nos jogos importantes. E aquele gol no comecinho ali, um pouquinho as coisas desandou. Mas a gente ter tranquilidade, é outro campeonato, Copa do Brasil, pode ter certeza que nós não vamos cometer o mesmo erro que foi do jogo passado contra eles. O confronto é válido pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ótimo momento para largar na frente e ir para Belo Horizonte com uma vantagem, ficando mais tranquilo na segunda partida. Temos que ter sabedoria para jogar em casa. E nós já estamos mentalizando já bem forte esse jogo aí para a gente fazer uma boa partida e levar vantagem para o segundo jogo. Para esse jogo contra o Cruzeiro, Egídio será a novidade. O jogador não participou da vitória diante do Flamengo porque estava suspenso e volta a ficar à disposição do técnico Marcelo Oliveira. Por outro lado, Alexandro, que já disputou partidas pelo Flamengo na Copa do Brasil, ficará de fora. Com isso, Barrios e Cristaldo brigam por esta vaga na frente. Na tarde desta terça-feira, o treinador palmeirense ficou sabendo de um problema de última hora. O meio-campo Robinho sentiu algumas dores musculares. O departamento médico constatou que ele tem um desgaste muscular e, assim, está fora do confronto diante do Cruzeiro. Bom, Chico, mais um dos belos confrontos dessa Copa do Brasil. O Palmeiras, no meu entendimento, ele é o favorito para o confronto. Né? Cruzeiro vive um momento de muita instabilidade, o Palmeiras tem uma equipe mais ajustada pelo Marcelo Oliveira, perde o Robinho, não pode contar com o Alexandro, mas o Palmeiras sempre se gabou nesse campeonato dizendo que tem um elenco, tem peças de reposição. É o momento da gente sentir se realmente isso é verdade. Trazer um empate de lá para decidir no Allianz Parque, eu entendo que o Palmeiras garante a classificação em casa, Chico. É bom lembrar que a especialidade do Marcelo Oliveira não é o mata-mata, né? A especialidade dele é campeonato de pontos corridos. Já ganhou 2 pelo Cruzeiro. Não me admiro se o Palmeiras desembestar também no Campeonato Brasileiro, é bem provável. Quer dizer, o time do Marcelo é muito regular, né? O que não está acontecendo com o Palmeiras. Mas o Cruzeiro é que tem a obrigação de ir para cima do Palmeiras. O que eu falei do Corinthians em relação ao Santos vale para o Palmeiras. Se o Palmeiras souber reagir à pressão do Cruzeiro e aproveitar essa cobrança que está em cima do clube que está indo mal no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está bem melhor, apesar de 3 derrotas seguidas, o Palmeiras pode sair com muita vantagem desse encontro. Um encontro que não decide a sorte de ninguém, né? Não vai decidir nada. O jogo vai ser decidido aqui, no Allianz Parque, como o jogo do Santos e Corinthians também vai ser decidido na Arena. Nada vai se decidir lá. E por falar em Corinthians, um grande abraço para o Vinícius Brito, amigo da nossa querida Carol, que está de olho no Mesa Redonda Futebol Debate e aqui no Gazeta Esportiva também. Muito bom. Hora de falar do São Paulo, que teve nesta terça-feira a volta de Allan Kardec aos gramados. Se recuperando de uma grave lesão no joelho direito, o atacante pôde pela primeira vez, desde a contusão que aconteceu no dia 1º de abril, voltar a trabalhar com bola. Enquanto isso, o técnico Juan Carlos Osório segue preparando a equipe que vai enfrentar o Ceará pela Copa do Brasil. Veja com Garrafa. Na próxima quinta-feira, o São Paulo estreia na Copa do Brasil. Mas por aqui, o assunto continua sendo a derrota de sábado para o Goiás no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Não desmerecendo o Goiás, mas nosso time não atuou do jeito que vem atuando.
A derrota do final de semana comprovou que o tricolor tem oscilado muito dentro da competição. Seria o tradicional rodízio de jogadores promovido pelo técnico Osório o responsável por essa situação? Temos que continuar trabalhando do jeito que a gente vem trabalhando para tirar isso da cabeça das pessoas, que o rodízio não serve para a equipe do São Paulo. Então, creio que o rodízio é importante no grupo, temos jogador de alto nível e vamos continuar trabalhando para isso. Rodízio e oscilação à parte, o tricolor tem que pensar na Copa do Brasil. Claro que essa competição é o caminho mais curto para a Copa Libertadores da América, mas priorizar esse torneio não está nos planos. Com certeza, o caminho mais curto é pela Copa do Brasil, então a gente também não dispensa o Campeonato Brasileiro, que ainda tem muito chão pela frente, e vamos brigar pelos dois títulos, tanto pelo Campeonato Brasileiro como pela Copa do Brasil. A estreia do tricolor na Copa do Brasil será na próxima quinta-feira contra o Ceará no estádio do Morumbi. E enfrentar o lanterna da Série B, será que pode ser considerada uma grande vantagem para o tricolor? Isso para mim eu acho que não quer dizer nada, porque o time é lanterna. O Goiás mesmo surpreendeu a gente dentro de casa. Então é outro campeonato e os times de baixo quer vencer, né? Então sabemos que a gente tem que abrir o olho com isso e temos que vencer dentro de casa, que temos que ter um placar elástico, né? Então não podemos perder ponto dentro de casa. Bom, meus amigos, estou discutindo aqui com o Garrafa exatamente isso. Claro, claro. Porque afinal de contas, o que esse rapaz de São Paulo ia falar? Não tem como o São Paulo perder do Ceará. Não tem como. O Ceará está disputando o rebaixamento da Série B. É o lanterna da Série B. É o lanterna da Série B. E vai mandar, dizem que vai mandar um time reserva para cá. Então, o São Paulo vai pegar o último colocado da Série B com um time reserva. Quer dizer, se não meter um 7-0, que é o meu placar predileto, no mínimo, o São Paulo não tem mais nada que fazer. Fecha o São Paulo. Não tem mais São Paulo. Acabou o São Paulo. Não é possível que perca para um time reserva da Série B. Não dá para perder. Eu não imagino isso. Está certo que eu já vi o Japão ganhar do Brasil numa Olimpíada. Com o Ronaldo, o Romário, o Aldair, todo mundo em campo, Dida no gol. Mas é a zebra da zebra. Agora o Ceará, o último colocado. O cara quis comparar o Goiás com o Ceará. Nossa, se o Goiás pegar o Ceará, mete 15 gols. Mete 15. E é o que o São Paulo tem que fazer amanhã. Tem que ir para cima e fazer o maior número de gols possível. Porque o último jogo contra o Goiás foi ridículo. Aí sim, Osório, pode jogar no ataque, Osório. Não se preocupa com a defesa. Porque não tem como se preocupar com a defesa. Se você colocar os Osmar Garrafa de centroavante e o Neumann de meia esquerda lançando, é capaz de sair gol. O Garrafa é zagueiro, né, originalmente? Não, que isso. O Garrafa é artilheiro, sabe fazer gol, que é isso. Muito mais que o Celso. É que ele cresceu para os lados um pouco, o Garrafa, e perdeu um pouco. Exemplo, né? Seguiu meu exemplo. Mas, pô, pelo amor de Deus. Ô, Garra, você é um jogo que não tem pé nem cabeça. Vamos deixar ele. Deixa o Frank falar. Vou falar uma coisa para você. Ele é zagueiro. Esse jogo não tem pé nem cabeça. Devia ser cancelado o jogo. Devia ser. Ô, Ceará, faz assim, se é para jogar com o reserva, então nem vem. Perde pro WO. É melhor. Ou se não, classifica com quem o Ceará eliminou. Será, faz um arranjo assim. Porque esse jogo é ridículo. Esse jogo é ridículo. Ridículo se o São Paulo perder, né? É mais ou menos por aí, Chico. Hoje à tarde eu conversava, aliás, um abração pro Eduardo Barbosa, jornalista, o popular belezinha, São Paulino, doente. Ele falava, Garrafa, é pro São Paulo liquidar no primeiro jogo. Pô, pelo amor de Deus. Aproveitar tudo isso que o Chico explanou, todos esses problemas que o Chico explanou e matar em casa. Matar em casa, depois leva uma equipe alternativa para Fortaleza. Põe o sub-20. E fica focado no Campeonato Brasileiro, aonde o São Paulo realmente precisa parar de oscilar. Esse é o grande problema do São Paulo, essa oscilação dentro do campeonato. Então o São Paulo, no meu entendimento, né, e não precisa ser nenhum gênio para fazer essa avaliação, é a equipe que tem a tarefa mais simples desses confrontos de fase aí decisiva de Copa do Brasil. Vai golear, né, Garra? Eu acho que goleia o São Paulo, porque se não golear vai ficar feio. Né, Michel? Não, se não golear, fecha. Pode fechar. Fecha, apaga a luz, né? Bom, o programa de hoje chegou ao fim. Amanhã, 10h30, tem Super Esporte com a Anitta. Fique agora com o Jornal da Gazeta e eu te encontro lá, hein? A gente vai falar sobre esportes ainda mais tarde no Jornal da Gazeta. Boa noite, Garrafa. Boa noite. Tchau, gente. E amanhã eu tô com o Flávio Prado. Todos por um. Tuxê!
Jesus amado. Meu Deus.